Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que já chega através das redes sociais, nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em Mateus 24, no capítulo 4, no versículo 4, com o tema acautelai-vos. Olha o que Jesus diz aqui. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, porque o Senhor nos deu uma oportunidade ímpar de estar na tua presença, de ouvir diretamente do teu Espírito Santo todas essas palavras. E Senhor, eu fui ministrado, o teu Espírito me visitou mediante essa palavra, e eu não pude me conter diante dela. Por momentos, Senhor, o Senhor bem conhece o meu coração, eu fui às lágrimas, porque a tua palavra é isso, é confronto, e eu não pude me conter diante dela, e eu fui ministrado, e eu te agradeço por isso. Só que eu preciso dividir esta palavra, eu não quero fazer de mim mesmo. Então, do mesmo Espírito que me visitou, eu clamo agora, esteja presente sobre esta casa, sobre cada coração contrito. Deus, eu não conheço, meu Pai eterno, o pesar de cada pessoa aqui, eu não sei o desejo de cada pessoa aqui, mas tu conheces. Então eu clamo a ti, Espírito Santo, venha sobre o pregador, e que a tua palavra possa produzir o efeito para o qual ela está sendo mandada neste momento. É tudo o que eu clamo e desde já te agradeço, e você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença maravilhosa deste Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, fale ao meu coração. Aleluia. Glória seja dada a teu santo nome. Como eu disse, num mundo em que as emoções têm aflorado cada vez mais, as pessoas têm vivido de emoções, e dentro das nossas emoções, como seres humanos que somos, a nossa maior fragilidade, ou as nossas maiores fragilidades, nós tentamos maquiar de alguma forma, formando dentro de nós, sabe, alguns super-heróis. Alguns super-heróis. Sabe, quando a gente era criança, que a gente assistia lá o Superman, eu já estou revelando a minha idade. Superman, Homem-Aranha, com superpoderes, onde eles não podiam ser atingidos, onde eles tinham super força, né? Visão de raio-x. Já pensou? Nós criamos os nossos super-heróis. Tudo para quê? Tudo para maquiar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos temores. Hoje, nos últimos anos, nunca cresceu tanto, sabe? Nunca cresceu tanto os influencers da internet. E quem são eles? Pessoas que nós queríamos ser. Eu queria ser como ele. Aí eles conseguem lá milhões de seguidores, e muitas vezes o cara não faz nada que acrescente ou agregue a minha vida. Ele mostra o dia a dia, a rotina dele, mas era o que eu queria ser, então eu vou seguir por emoção, porque isso mexe com o meu ego, isso alimenta o meu espírito, isso maquia as minhas fraquezas, maqueia, sabe, as minhas debilidades. Então eu me apego a isso. Era o que eu queria ser. Isso lá no mundo. Mas no meio cristão também existem os nossos influencers, pessoas que eu me apego, pessoas que eu devoto a minha fé. E Jesus está falando para mim e para você: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. O que é acautelar-se? Jesus está falando: deixa de ser emocionado, deixa de viver por emoções, porque as pessoas vão te enganar. Pastor, mas pode ter isso na igreja? Claro, é o que mais tem.
pessoas que emocionam pelo seu caminhar, pela sua vivência, pela boa retórica, sabe? Pela boa ministração que tem. As pessoas se emocionam com aquilo e começam, sabe, a ter ela como parâmetro de vida. Não, eu vou seguir porque essa pessoa é exemplo para mim. Jesus está dizendo: acautelai-vos. Não se emocione. Pastor, de fato é isso? Olha só o que diz no versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda ao fim do mundo? Os discípulos estavam emocionados. E qual era, sabe, os influencers dos discípulos naquela época? E não só dos discípulos, mas de todo quanto era judeu. Era aqueles que serviam no templo, é aqueles que estavam à frente do templo, a saber, os fariseus, os escribas, porque eles eram alguém diante da sociedade judaica, alguém irrepreensível, alguém que representava Deus. Eles se apegavam a isso, eles, sabe, olhavam para eles com olhos de admiração. Como esses homens estavam saindo do templo, eles já tinham acabado de ir ao templo, eles estavam admirados com a estrutura, com a glória do templo, como eram feitas as coisas. E Jesus falou: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Deixa de ser emocionado. Vocês estão se emocionando com coisas, com pessoas. E os discípulos ficam naquele momento meio que contrariados. Jesus, quando vai se dar tudo isso? Porque Jesus, neste momento, ele tem que explicar o porquê que ele está falando acautelai-vos. E por vezes Jesus vai falar isso também sobre os escribas e os fariseus. Acautelai-vos deles. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ou seja, tudo aquilo que emocionava eles. Não, mas Jesus, eles representam o que eu queria ser. Eu queria ser como um deles, sabe, fiel à palavra, sabe, vestir com aquelas vestimentas do qual os sacerdotes se vestiam, os escribas andando lá com os seus filactérios. Eu queria ser assim. E Jesus está falando: não se emocione por isso, acautelai-vos. Acautelai-vos. E Jesus vai explicar o porquê. Olha no versículo 23, vamos lá comigo. Por que Jesus estava falando para os discípulos: não se emocionem com eles? Olha só. Por quê? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Ou seja, qual que era a cadeira de Moisés? Para um judeu é o topo da serviência a Deus. Eles eram a representação de seguir todos os mandamentos do qual foi dado a Moisés. E Jesus está reafirmando aqui: realmente eles estão assentados na cadeira de Moisés. Olha o que ele vai continuar dizendo a mais: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O problema da gente formalizar alguém como nosso guia, seja ele qual for, porque talvez pode não ser alguém da igreja, alguém que está, sabe, envolvido em intento de liderança sobre a sua vida, mas é alguém que você toma como influência, e você começa a seguir. O problema é que essa pessoa pode cair, e você vai cair junto. E Jesus está falando: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitas vezes aquilo que se mostra diante de você é algo fictício, é um personagem que a pessoa monta para que você se emocione com palavras, com abraços, com vivência, e não condiz com a realidade. Jesus está falando: realmente eles estão assentados na cadeira de Moisés, mas eles falam e não praticam. Então pare de se emocionar com eles, com essas pessoas. Acautelai-vos, deixa de ser emocionado. E por quê? Jesus vai explicar agora: pois atam os fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles porém, nem com um dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens de Rabi.
Esses homens eram benquistos na sociedade, ou eram admirados porque, sabe, eles transpareciam toda a obediência a Deus. E não é difícil nos nossos dias também, uma pessoa que tem a vivência no altar, uma pessoa que de repente canta ou prega ou faz qualquer outro tipo de obra na igreja, ser admirado, ser tido como o padrão a ser seguido, e as pessoas se emocionam. Eu vou falar de uma experiência minha. Eu me lembro que em 2013 mais ou menos, eu estava no ápice do meu conhecimento musical, tocava demais. Hoje não, hoje a gente começa a ficar meio velho, a coisa começa a cair em esquecimento, e é difícil até para aprender hoje. Estou chegando perto dos 50, e a coisa não funciona mais como antigamente, mas eu estava no ápice do conhecimento musical. Então o que acontecia? Quando eu tocando numa certa igreja, eu estava, uma igreja do qual fomos convidados, e foram vários músicos de várias denominações, e eu fui convidado para estar naquela igreja. E naquela época eu investia tanto nessa coisa da música, que eu estava tocando com 3 teclados e aquela coisa, e de repente uma irmã chegou lá para mim do meu lado: irmão, quando você toca eu vejo fogo sair dos seus dedos. Eu falei: irmão, você está emocionada, não é? Não tem nada de sobrenatural que eu faço. Percebe como as pessoas conseguem fazer de pessoas, ou colocar pessoas num patamar ou num pedestal que elas não merecem? E muitos, por serem ovacionados dessa forma, se colocam num padrão elevado. Começa a se achar mesmo: eu sou bom mesmo. Olha, eu faço, a igreja sente. Só uma ressentiva para mim e para você: servir a Deus não é sentimento, é decisão. Para de vir na igreja para sentir, porque as pessoas vão te enganar. O que Jesus está falando para os discípulos aqui, quando ele fala acautelai-vos, para de se emocionar com pessoas ou com coisas, porque me servir é decisão, é deixar, é tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me, não é sentimento. Até porque eu me engano, quando fala de sentimento, fala de coração, quando fala de coração, fala de mente, e mente fala da proveniência, o quê? A mentira. Tem muita coisa que nós vivemos que é mentira. Formulamos personagens para a nossa vida, dependendo do ambiente, eu me adequo, eu me formo um personagem, e as pessoas se emocionam com aquilo, porque prega bem, porque canta, olha, quando toca eu vejo fogo. Não, você é um emocionado, porque eu posso fazer tudo isso, e aquele dia ele fala: eu não te conheço. Jesus está falando para mim e para você, igreja: acautelai-vos. Não é porque está aqui em cima, não é porque faz qualquer outro tipo de obra, que você deve se emocionar e começar a seguir como fosse um influencer na sua vida. Ah, é exemplo para mim? Não. Acautelai-vos. Porque esses homens, eles praticavam, e Jesus está dando testemunho deles. Eles realmente estão sentindo, sabe, pratique tudo o que eles vos mandar, mas não ajam como eles agem. A igreja brasileira, ela se perdeu nesses mitos. A igreja brasileira, ela se perdeu por conta de seguir determinadas influências da sua época contemporânea. Eu vou falar porque assim, eu tenho uma certa vivência. Agora em outubro, eu vou fazer 38 anos só no meio musical. Eu passei por muitas igrejas, várias delas. Eu me lembro que na década de 90, foi quando começou a chegar as igrejas neopentecostais no Brasil. Muitas delas você conhece. Eu não vou citar nomes, porque é irrelevante nesse momento. Eu quero mostrar que a igreja tem se perdido. Porque até a década de 90, várias coisas, como Jesus está testificando aqui, que eles atam fardos pesados, mas nem com o dedo querem mover. Isso tornou-se realidade em nossos dias também. Porque eu lembro naquela época, as igrejas eram ferrenhas quanto a usos e costumes. Quem tinha uma televisão em casa ficava de banco. Quem cortava o cabelo naquela época ficava de banco. Quem usava uma maquiagem ficava de banco. Era excluído, muitas vezes até banido do corpo da igreja, do corpo de obreiros da igreja. Porque era pecado. Quem ia para a praia era pecado, era disciplinado. E você pega as mesmas igrejas, agora no presente momento, todas elas praticam tudo isso.
As mulheres que não cortavam o cabelo, cortam. As mulheres que não se maquiavam, agora estão se maquiando. As mulheres que não iam para a praia, agora estão indo para a praia. Às vezes até postando nos seus feeds de notícia do Facebook, ela com o biquíni. Se perderam, porque seguiram líderes abusivos como esses aqui que eles estão falando. Eles atam fardos pesados, porque para mim é o seguinte: se não era pecado antes, por que agora? Porque se era pecado antes, por que agora não é? E muitos, por naquela época, se apegarem a líderes, não porque ele é homem de Deus, porque ele prega, porque ele revela, era a época das revelações, porque ele revela, vou me apegar a este aí. Muitos desses líderes caíram e levaram consigo a muitos. Eu digo porque parte da minha família caiu com líderes daquela época. Eu tenho tios que até hoje ele não quer saber falar de igreja, porque eu me apeguei a um líder religioso que caiu, que deu mau testemunho. E é por isso que Jesus está falando para mim e para você, igreja: acautelai-vos. Pare de se apegar a pessoas, pare de se emocionar. E servir a Deus não é sentimento, é decisão. Ele continua falando alguma coisa sobre esses homens. Esses homens adoram, eles são, sabe, eles se incham quando são chamados de mestres. E assim eles eram. O respeito da época, ou a honraria da época, lhe dava esse direito de ser chamados de mestres, doutores da lei. E eles se emocionavam, e muitos dos que são elogiados quando estão numa tribuna, eles se incham. De fato. Eu estou falando por experiência, eu já vivi isso. As pessoas se inflamam, se incham com isso. Realmente eu sou bom mesmo. E amavam ser chamados de rabi, como está dizendo no versículo 7, mas no versículo 8, olha o que Jesus fala: vós, porém, não queirais ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. O problema da pessoa se inchar ou se inflar, porque ela faz algo a mais ou a menos, ela se achar que é melhor que as outras. E Deus está falando: não, um só é mestre, e vós, irmãos, somos iguais, independente do posto em que estamos. Não é porque eu estou agora aqui em cima ministrando para vocês que eu sou melhor do que vocês. Nós somos irmãos. A palavra veio para mim também. O que ele continua dizendo? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Muitos não entendem, mas pastor, se eles viviam, se eles tinham uma vivência no altar, esse pessoal que o Senhor falou lá da década de 90, por que eles caíram? Porque muitos deles se exaltaram, e é o que ele está falando: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado ou deposto. Acautelai-vos. Nós temos que ter cautela. Nós como igreja temos que deixar de nos emocionar com a vivência de pessoas. Ah, pastor, porque eu tomo como referência, eu amo a vida de fulano porque ele é referência para mim. Não, a referência para mim e para você tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. Porque conforme Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu devo atentar para ele, eu devo olhar para ele. Por que as pessoas, ou por que talvez eu, até os dias de hoje, não tenho tomado ele como referência? Eu preciso de alguém. Não, pastor, eu preciso ver alguém, eu preciso ver a caminhada de alguém. Não, você precisa de olhar para ele. Porque ele veio a este mundo, ele viveu a minha e a sua vida. Ou seja, ele tem autoridade em nos dar qualquer conselho que seja, porque ele viveu a minha e a sua história antes mesmo de acontecer. Mas não, eu quero me apegar a pessoas, eu quero vir na igreja, eu quero sentir o culto, eu quero sentir a palavra, eu quero sentir o louvor. Então pare de sentir e comece a vivenciar isso, entendendo que é para ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, não é para mim. É por isso que não é sentimento.
É por isso que é decisão. Senhor, eu vim aqui para te louvar. O louvor é para o Senhor, não é para mim. Porque Ele viveu a nossa vida. E de que forma? Abra comigo. Em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Eu quero ler de momento apenas a parte A do versículo, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. É por isso que eu tenho que olhar para Ele. É por isso que a minha referência na caminhada cotidiana tem que ser Ele. Porque a palavra aqui está fazendo referência a este Cristo que veio, que esteve conosco, sabe, que viveu a nossa vida. A palavra aqui está denotando que o poder ou o principado está sobre os seus ombros. Quando fala de ombros, fala da força. Sabe aquela força que nos falta? Eu falei que o grande problema do ser humano de criar os seus super-heróis, de criar influência, de seguir este ou aquele, são as debilidades. Eu sou fraco, então vou me basear em fulano, eu vou fazer igual fulano. Jesus está nos convidando hoje, essa manhã, para dizer: seja ou permita que eu seja a sua influência. Me siga, todo o poder, todo o principado está nos meus ombros. E por que eu devo seguir? Porque Ele é exemplo para mim. Ele viveu a minha vida, como diz aqui, logo na primeira frase. Porque um menino nos nasceu. Qual é o maior estágio de fragilidade do ser humano? Senão quando ele é um menino. Ele é dependente de tudo, para comer, para andar, para ser ninado, para ser trocado, para ser banhado. Jesus viveu essa fragilidade como eu e você. Um menino vos nasceu, ou seja, Ele viveu a minha e a sua vida, desde o estágio mais frágil. Só que Ele está falando: nos nasceu um menino, mas um filho se vos deu. E quem era esse filho? Não era qualquer um, era o Filho unigênito do Deus vivo, e me deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, é uma caminhada que não para, que continua para a eternidade. Então Ele tem que ser a minha maior referência. Eu tenho que vir a um lugar desse não para me emocionar com pessoas, ou sentir o louvor desse ou daquele, ou a pregação daquele outro. Não, eu venho aqui porque Ele viveu a minha história, e Ele morreu me dando a certeza que eu posso viver a eternidade com Ele. Porque o principado, o princípio de todas as coisas está em mim. Ele mostra sim a fragilidade quando ele nasce menino, mas ele veio para mostrar que ele é filho. E qual que é o grande sentido dele ser filho? Ele é obediente ao Pai. Onde é que ele se mostra filho? Quando ele obedece ao Pai e chega obediente até a morte, e a morte de cruz. Foi por obediência. Foi para obedecer ao Pai. E nisso Ele é exemplo para mim. Ele mostra que realmente, olha, eu sei que vocês são frágeis. Eu vivi a vida de vocês. Só que eu estou dando a oportunidade hoje de vocês serem chamados de filhos. E o que Ele espera de mim e de você quando Ele quer que nós sejamos filhos? Venha comigo agora. Aleluias. Em Hebreus capítulo 12, deixa marcado aí em Isaías, que já nós vamos voltar para concluir. Hebreus capítulo 12, ele vai nos mostrar o porquê que Ele quer que nós sejamos filhos. Assim como Ele também veio filho, Ele veio como filho, e Ele cumpriu até a morte de cruz, porque Ele foi obediente. Olha o que Ele diz para mim: nós de igual modo temos que viver em obediência a Ele. É por isso que eu falo que servir a Deus ou vivenciar esse Deus não é sentimento. Eu não venho aqui para me emocionar. Hoje eu não senti o culto. Então está certinho, porque você não vem aqui para sentir nada. Você vem aqui para se decidir por Jesus todos os dias. É decisão. E por que eu tenho que me decidir? Olha o que ele vai falar aqui: portanto nós também,
Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É por isso que eu tenho que viver em obediência. Por determinados momentos na minha vida eu vou ter que ter paciência, porque não é fácil. A carreira que Ele nos propôs, e qual foi a carreira que Ele falou? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Para você agir dessa forma no mundo, nos dias de hoje, com tudo isso que está se formulando por aí, onde os sentimentos estão aflorados, onde as emoções estão afloradas, nós temos que ser decididos, porque senão nós vamos abandonar tudo. É o que Ele está falando aqui. A carreira que nos está proposta, para nós corrermos com Ele, porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Não se trata de mim, não se trata do outro, mas se trata do que Ele nos propôs, e que é tudo por Ele, para a glória dEle. Corra com paciência, porque tem uma grande nuvem de testemunhas. Testemunha que mais tarde pode chegar e meter o dedo na tua cara e dizer: onde é que está o teu Deus? Você não estava lá na igreja? Você não pregou? Você não ministrou lá? Você não dizia para mim? Nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, e Ele nos propôs isso. Ele não enganou a mim e a você. Ele falou que tínhamos que tomar decisão. Não é sentimento. E como que eu consigo, pastor, ter paciência para certo tipo de coisa? Quando que eu consigo ter paciência, pastor? Quando de fato eu estou sendo afligido por todos os problemas que Ele está falando aqui, sabe? Por todos os pecados que me rodeiam. É coisa que está te seguindo de perto. É aquele dia que você fala, eu vou levantar no dia seguinte, vai ocorrer assim, e começa a dar tudo errado. Já começa dentro de casa, discussões, brigas. A mulher falou qualquer coisa, o homem falou, pronto, acabou meu dia. Você acabou com o meu dia. Nós estamos passivos disso acontecer. Mas a gente deve ser paciente, porque existe uma nuvem de testemunhas à nossa volta. O pecado, ele vai te cercar, ele vai andar de perto, sabe, bem próximo de você. E como é, pastor, que eu então posso transcender isso? Como é que eu posso continuar firme, pastor? Como é que eu posso não dar mau testemunho neste momento, pastor? Porque eu já entendi, o Senhor mostrou lá que quando Jesus veio, Ele veio para nos dar exemplo de quê? Da nossa fragilidade, mas também de ser filho. E filho é obediente ao Pai, sim ou não? Ele é obediente ao Pai. Como é que eu posso ser obediente numa hora dessa, pastor? Quando as pessoas me provocam, quando tudo dá errado na minha vida, como é que eu posso seguir com paciência, obedecendo a este Deus? Olha o que diz no versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós devemos olhar para Jesus, porque se eu olhar para pessoas eu vou cair. Porque quem te decepcionou, eu tenho certeza, muitas pessoas hoje se encontram afastadas das igrejas. E esses dias eu tive a oportunidade de falar com um dos meus tios, porque ele realmente se afastou da igreja por causa de um líder evangélico que caiu. E eu falei: por que você se afastou? Porque fulano caiu. Eu não aceito isso. Como é que pode ele cair? Ele era referência para mim, eu tinha ele como um pai, mas ele caiu. E eu pude testificar dessa palavra para ele, porque sabe por que você caiu? E até hoje você está prostrado, porque você não estava olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E como filho, Ele provou que Ele era filho, e como filho Ele obedeceu, e obedeceu até a morte de cruz. E eu posso resistir. Se Ele conseguiu ser obediente até a morte, eu também posso, quando eu estou olhando para Ele. Porque se eu olhar para as pessoas, eu vou cair. Se eu for atentar o que as pessoas falam, eu vou cair. E Jesus, é por isso que Jesus fala aos discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E Jesus está falando isso aqui, ou Paulo está ministrando isso a respeito de Jesus. Ele está falando: considerai as aflições de Cristo. Ele foi afligido de todas as formas, de todas as maneiras.
apontado de várias maneiras, de várias formas, mas ele não parou. Ele está falando, considerar isso. Muitas pessoas, como eu pude falar para o meu tio, sabe, tio, o senhor parou porque um líder caiu. Considerar Jesus Cristo, ele não desistiu, ele foi até o fim, até a morte, e morte de cruz. E ele está dizendo aqui ainda mais, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, a gente não sofre nada nessa vida para a gente desistir. Nós não sofremos nada, nada é motivo para nos fazer parar, se nós estivermos olhando para Ele, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é exemplo para mim. Eu nunca vi alguém chegar lá nas redes sociais e falar, Jesus é minha influência maior. Não, eu sigo influencer tal, influência fulano de tal. Porque ele tem uma palavra, mas ele não tem a vivência minha. Ele não nasceu menino como eu, ele não viveu as minhas debilidades, e ele não me ensinou a ser filho obediente até a morte. Só Jesus. E ele está dizendo, o principado está nos meus ombros. Tudo você pode suportar, porque eu suportei. Vocês não resistiram ainda até o sangue. Por que parou? Por que desistiu? Por quê? O que te afligiu tanto? Eu pude conversar com meu tio. Ele não me respondeu nada de momento, mas ele ficou pensativo. Ele continua dizendo, ainda não resististe, no versículo 4, até o sangue, combatendo contra o pecado. Versículo 5, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Tem muitas pessoas desmaiando. Não, pastor, eu não nasci para ouvir certos tipos de coisa. Eu não nasci para ser humilhado. Tem muita gente desmaiando por causa de uma repreensão. Jesus está falando, não despreze. Paulo está dizendo aqui, não despreze a repreensão. Não desmaies com ela. O que meu tio recebeu desse homem foi uma repreensão. Ele não tinha ido em determinado culto, e esse líder espiritual foi lá e o repreendeu frente a outros. E daquele dia em diante ele deixou de ir, porque ele ficou sabendo de alguns pormenores do pastor, não vem ao caso. Mas porque ele estava firmado no homem, ele caiu e até hoje não se levantou. Também não vou mais, não faço mais. Está desmaiando por quê, irmão? Você não resistiu até o sangue ainda. Você está desmaiando com uma repreensão. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles forem repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplinas, dos quais são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Foi o que eu pude testificar lá com meu tio. Muitas vezes nós seguimos numa vida dizendo, eu sou filho de Deus. Se você não consegue aceitar uma correção, você é um bastardo. Você não tem nenhum direito de ser chamado filho. Se você aceita a correção do pai, você é chamado de filho. Mas se você desmaia, ou se você retruca a correção do pai, porque lembra quando você era criança? Você ia lá rebater com seu pai, quando o pai chegava lá e corrigia? Na época da salmoura, né? Se apanhava de fio de ferro lá e tinha que sentar lá numa bacia de água com sal lá. Você ia lá reprimir o teu pai? E por que com Deus a gente quer reprimir? A gente quer conjurar, a gente quer, argumentar, não, porque isso, porque aquilo, é por causa disso ou por causa daquilo. Aceite a repreensão, não desmaie. Além do que, versículo 9, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem,
e nós o reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando Deus nos corrige, não é para pior, é para melhor. Pode estar parecendo ser horrível no momento, e eu pude testificar isso com meu tio. Se você tivesse permanecido, você ia ver que ia frutificar na tua vida. Realmente, talvez esse líder espiritual caísse depois, mas você estaria firmado até os dias de hoje. Não dê vazão aos seus sentimentos, e é isso que Deus está falando para nós, através de Jesus Cristo, como Ele falou aos discípulos: acautelai-vos, deixe de ser emocionado, porque pessoas vão te decepcionar, pessoas vão desistir de você, pessoas vão te apontar, mas eu não, eu sei o que eu tenho, os meus pensamentos para você são de paz e não de mal. Olhe para mim. Aleluias. Volte lá em Isaías. Um menino nos nasceu, ou seja, alguém que viveu as nossas debilidades, ou a maior delas, né? Como criança, ele teve que fugir também, para não ser morto. Como adulto, ele foi repudiado pela própria casa dele. As pessoas detestaram, porque ele foi expulso da sinagoga. Os familiares: ó, Jesus, é melhor você pregar em outro lugar. A própria família o repeliu. Ou seja, ele viveu talvez a minha e a sua história. E ele está dizendo: é possível continuar como filhos obedientes, porque se eu não obedecer, ou se eu não aceitar a correção, eu não sou filho, eu sou um bastardo. Um filho se nos deu, e ele está dizendo, ele vai continuar dizendo aqui, que o nome dele é tudo isso aqui que está dizendo aqui: é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Os 5 nomes desse Jesus que veio a mim e a você. E aqui estão 5 motivos para eu e você nos espelharmos nele, caminharmos por ele e vivermos para ele. O primeiro nome é que ele é maravilhoso. Talvez você não tenha conseguido enxergar esse Jesus maravilhoso ainda na sua vida, mas eu vou continuar dizendo: ele é maravilhoso. Pastor, quando ele é maravilhoso? Eu vou citar um exemplo bíblico para você. Manoá, pai de Sansão. Ele casou-se com uma mulher que era estéril. Essa mulher não poderia lhe dar filhos, mas mesmo assim eles casaram, contraíram matrimônio. Um dia essa mulher está no campo, e ela está ali fazendo algum tipo de serviço ali no campo, e diz que o anjo do Senhor apareceu a ela. Sempre que nós vemos essa expressão, o anjo do Senhor, quer dizer, o próprio Cristo apareceu a ela. E quando o anjo do Senhor aparece a ela, ele diz: mulher, você vai conceber e dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome de Sansão. E ele fala: ele não pode beber bebida forte, você tampouco pode raspar a sua cabeça, e ele será para mim um nazireu. Essa mulher, ela fica radiante, ela entra para dentro da sua casa, ali está seu marido, e ele percebe o semblante dela diferente. Mulher, o que aconteceu? Eu estou só ilustrando aqui, vai buscar lá em Juízes capítulo 3, depois você vai entender a história. Eu estou só aqui elucidando, porque nós não temos tempo para estar estendendo a história aqui, mas é mais ou menos isso que acontece. Quando ela entra dentro de casa, o marido percebe o semblante dela está diferenciado. O que aconteceu, mulher? Ah, apareceu um anjo, né? E ele disse que eu vou conceber e vou dar à luz a um filho. E ele fica interessado: mas quem era esse anjo? Qual o nome dele? De onde vem? A mulher falou: não sei, eu não perguntei. Ela ficou tão emocionada com o que já estava acontecendo, porque é o momento que Jesus chega. Aonde Jesus chega, acontecem coisas. É impossível você sair da presença dele sem ser transformado. Quando essa mulher entra dentro de casa, ela já está com o ventre dela curado. Por isso ela entra radiante, porque a mulher, quando está grávida, nos dias de gravidez, ela fica radiante, o semblante dela fica mais bonito, não fica?
E tremenda, essa mulher, ela entra radiante dentro da sua casa, e o homem fica ali em pavoroso. Mas como é que você não perguntou o nome? A mulher não quer nem saber que é o nome, o que importa é que ele já começou a fazer aqui dentro em mim. E aquele homem fica, não, você vai fazer o seguinte, eu quero saber o nome desse homem. E diz que ele, na madrugada, Manoá, ele ora, e ele pede que esse anjo retorne. Olha, retorne para que, sabe, retorne, se foi o Senhor mesmo que falou a ela, retorne para falar com ela de novo. E diz que o anjo, novamente, quando ela está no campo, ele retorna para falar. Só que neste momento, o marido não tinha ido com ela, mas ele tinha o seguido de longe. E quando ele vê que o homem desce, ou o anjo desce a ela, ele corre até esse anjo e começa a indagar ele, querendo conter ou manter, que ele fique, não fique para que você coma alguma coisa. E ele diz, né, eu quero saber qual o seu nome. O anjo já está voltando para o céu e ele fala, qual que é o seu nome? Por que você, sabe, para que nós possamos adorar, qual que é o seu nome? E desde que o anjo, enquanto ele está subindo, você vai ler lá depois, enquanto ele está subindo, por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Sabe o que eu entendo aqui? O nome de Jesus é maravilhoso quando ele transforma a minha e a sua vida. Quando ele pega um momento ruim da minha vida, ele transforma num momento bom. Ele transformou o semblante daquela mulher, e por isso todos aqueles que alcançam a bênção ou vivem um milagre, ele pode dizer, Deus é maravilhoso. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem enfrentado nesta caminhada. Eu não sei o que você tem enfrentado, quais as acusações, eu não sei quais são as debilidades que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa, se você olhar firmemente para Ele, você vai sair dessa história toda dizendo, Jesus é maravilhoso, Ele mudou a minha história, Ele fez crescer dentro de mim o que não havia. Creia nisso, você ainda vai dizer que Ele é maravilhoso. O outro nome dele, aleluia, é que ele é conselheiro. Eu sei que a caminhada é difícil, insuportável para alguns. Eu nunca vou dizer para vocês que eu nunca tive vontade de tornar atrás, de voltar, de desistir de tudo. Mas num momento como esse, o que a gente precisa é de um bom conselho. E quando a gente pensa em desistir, ou quando a gente está no momento mais frágil da nossa vida, o que a gente mais encontra são pessoas para falar, desista, não é para você mesmo, é melhor parar, é melhor você voltar. Eu sempre falei para você, lembra que eu falei que não era para você continuar nisso? As pessoas vão tentar fazer você desistir, só que em Jesus, o segundo nome dele para mim e para você, ou a segunda razão de eu poder ter que seguir esse Jesus como exemplo para mim, é que ele é conselheiro. Um conselheiro, ele não apenas te dá conselho, ele te dá direção, ele segue com você. É aquele momento que ele pega na sua mão e fala, vem que eu vou te mostrar o caminho. Jesus é o seu guia, ele é o seu conselheiro. Ou seja, você não está só nessa caminhada. Ele te sondou, ele sabe desde o começo, ele sabe do real intuito do seu coração. Pessoas podem indeferir mediante o que eles estão vendo no estereótipo, fulano agiu assim, agiu assado, ou falou aquilo outro, mas só ele sabe o que está lá dentro, qual é a real intenção, e ele está te convidando hoje, deixa eu ser seu conselheiro, deixa eu pegar na tua mão, deixa eu seguir com você. Aqui não cabe acusações, cabe o meu conselho a você. E os meus pensamentos para você são de paz e não de guerra, não de mal. O terceiro nome dele é Deus forte. De repente você pode falar, mas Senhor, as minhas forças se esvaíram. Eu não tenho condições de prosseguir. Eu não tenho mais forças. O Senhor não sabe, Ele está dizendo, eu sei. Mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está dizendo ser fraco, mas eu sou forte. Deixa eu seguir com você, me dá a sua mão, deixa eu andar com você. Ele é Deus forte. Quarto nome de Deus, Jesus, Pai da eternidade. Existe um momento tênue na vida da gente, e é um momento em que as pessoas, ou até mesmo as circunstâncias, colocam um ponto final no relacionamento, na vida cotidiana, no nosso financeiro, nos nossos sentimentos.
na saúde. Quantos não receberam uma resposta ruim do médico? Fizemos de tudo, agora não tem mais jeito. Quantos não foram desenganados pelo médico? Não é isto um ponto final na nossa história? Só que a Bíblia está nos revelando que o quarto nome dele é Pai da eternidade. Pode ter acabado aqui na terra, mas para ele, aleluias, ele é um ser eterno. Onde alguém colocou um ponto final, ele está colocando uma vírgula, porque ele vai continuar escrevendo essa história. Você crê? Porque ele é o Pai da eternidade. Não acabou. Ele vai continuar escrevendo a sua história. Parece ser o fim, mas na verdade foi só uma vírgula, foi só uma pausa. Ele disse: respira, você vai continuar andando. Porque ele é Pai da eternidade. E todos nós, como eu disse lá no começo, buscamos influência, porque nós queremos nos livrar das nossas debilidades. Nós queremos tornar a nossa vida mais fácil. Nós queremos, em outras palavras, dizer, nós queremos ter paz. Só que a paz não existe na terra. O que existe são condições a ela. As pessoas vão brincar com as suas emoções para te deixar em paz. E é por isso que Jesus está falando: acautelai-vos, não sejam emocionados, tome decisão de me seguir. Sabe por quê? Porque o quinto nome dele é o príncipe da paz. O princípio da minha e da sua paz está nele. Não adianta buscar em outro lugar, não adianta buscar em pessoa, em coisas, não adianta buscar nesse ou naquele. Busque nele, porque ele é o princípio da paz. O princípio da paz é ele. Se você quer viver em paz, busque a ele, olhe firmemente para ele. Para de vivenciar pessoas, para de olhar para este ou para aquele. Pastor, mas falaram, pessoa, mas não importa. O importa é que eu caminho com ele hoje. Eu vou ter motivos um dia para falar que ele é maravilhoso. Se já não é o momento, mas eu vou poder falar que ele é maravilhoso, que ele foi meu conselheiro em tudo isso, que ele foi a minha força quando eu pensei que não tinha mais, que ele foi eterno na minha vida quando ele disse: não acabou a sua história, você vai continuar seguindo. E quando ele deu paz no meu coração para dizer: eu vou continuar. Se você entende a palavra dessa forma, eu peço, fique de pé. Nós vamos interceder ao Senhor, amém? Aplaudindo e glorificando a Jesus.